Seja bem-vindo ao Academia. Aqui nós falamos sobre o conhecimento produzido na área do direito. E no programa de hoje, vamos falar sobre a responsabilização penal no âmbito das empresas. É a dissertação da mestra em Direito, Giovana Bacage. Responsabilidade penal na empresa, a necessária individualização das condutas dos conselheiros de administração. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como exigência parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, sob a orientação do professor doutor Paulo Burnier da Silveira. A vigilância sobre as ações que fazem andar os negócios em uma empresa é fundamental para evitar o cometimento de crimes no âmbito corporativo. No caso de grandes empresas, os conselheiros de administração devem ficar de olho na gestão dos diretores, sob pena de serem também penalmente responsabilizados por condutas consideradas, por exemplo, fraudulentas. O estudo de hoje mostra a necessidade da individualização das condutas dos conselheiros de administração. É agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Salomão Almeida Barbosa, mestre em Direito, e César Matos, doutor em Economia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Eu já me dirijo diretamente a Giovana e peço que você faça, Giovana, uma exposição inicial para que a gente possa começar a entender o tema da sua dissertação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço a presença dos senhores, o convite para participar do programa Academia e a oportunidade para apresentar a minha pesquisa, que foi realizada sob a orientação do professor Paulo Burnier. A pesquisa ela nasce a partir da percepção de um cenário de combate à responsabilidade penal dos membros de empresas. As imputações elas passam a acontecer, todavia, em violação aos princípios conformadores da ordem penal. Por quê? Porque eles passam a imputar os crimes com base na mera ocupação de uma posição societária, sem analisar todos os requisitos necessários à imputação penal presentes na parte geral do nosso Código Penal. E por que se faz isso muitas vezes? Porque o nosso Código Penal ele foi criado com base nos crimes como o homicídio. E os crimes empresariais eles são diferentes, porque a realidade empresarial você tem a concorrência de vários atores e é difícil você identificar o responsável. Então, para isso, você tem que analisar a estrutura empresarial e as competências atribuídas a cada um dos órgãos da empresa e os responsáveis por esses órgãos. E a tendência é que os responsáveis estejam nas camadas superiores da empresa, ou seja, no topo da hierarquia delas. Então, no trabalho, eu começo apresentando as organizações empresariais, as estruturas empresariais, e como que se dá a gestão nas companhias, para depois poder tratar da interação dos indivíduos e os princípios que conformam essas interações e que são importantes para você delimitar as responsabilidades penais da empresa, como da hierarquia, ou da divisão do trabalho, ou da delegação de funções. E, em seguida, eu trato do manejo da dogmática penal para aplicá-la aos casos empresariais e, por isso, eu trato de alguns dos principais desafios aos conceitos penais da imputação penal de agentes empresariais, como a omissão imprópria e a diferenciação entre autores e partícipes. Em seguida, eu entro na delimitação da responsabilidade penal e individualização das condutas dos conselheiros de administração, que são um órgão fundamental à gestão da companhia e que principalmente nas estruturas de governança corporativa, porque eles dão as diretrizes gerais da empresa. É um tema que ainda não era muito abordado na doutrina, foi um dos motivos que eu escolhi, e o meu objetivo era apresentar um caminho a ser seguido pelos órgãos de persecução penal para que se conseguisse aplicar os princípios da parte geral do nosso Código Penal a esses casos tão complexos e formas de mitigar o risco de responsabilização dos conselheiros de administração.
Giovana, normalmente essa responsabilidade, ela recai sobre esses conselheiros. Eu fiquei curioso enquanto eu dava uma olhada no seu trabalho, que me tocou dessa forma, assim. Será que as pessoas erradas estão sendo responsabilizadas, uma vez que você tem, num contexto aí corporativo de hierarquia, né? Então, de repente, quem está ali no quadro societário não é exatamente o responsável, ou e não aquele, o conselheiro da administração. Qual foi esse foco que você fez, né? Exatamente o que te motivou a ir atrás disso? Foi perceber que a coisa não tinha muito um norte? Eu percebi que essas imputações penais, principalmente nas denúncias e nas decisões condenatórias de conselheiros de administração, que eles não estavam sabendo individualizar essas condutas. Então, fazia uma imputação genérica, porque a pessoa era do Conselho de Administração, que é um órgão que está numa alta escala hierárquica da empresa, né? Só que sem individualizar essa conduta, apresentar os elementos que levam a essa responsabilidade. Então, era necessário criar uma metodologia para aplicação nesses casos. E por isso que eu resolvi fazer o trabalho, para poder dar uma orientação. E você tem que analisar os deveres de agir dos conselheiros, porque você não pode exigir deles uma conduta que eles não têm como fazer. E por isso que é um pouco mais difícil atribuir responsabilidade a eles. Além disso, por se tratar de um órgão colegiado. Ótimo, Giovana. Eu vou pedir já a participação dos nossos convidados. Professor Salomão, seja bem-vindo. Eu vejo uma premissa instigante, interessante e diferente no trabalho da Giovana, é isso mesmo? Sim, meu caro Matula. Muito obrigado. Minha cara Giovana, agora mestre Giovana, tá? De imediato, enfim, eu fiquei muito surpreso e muito feliz quando li o seu trabalho, até porque parecia que eu tinha sido seu orientador. Tá? Exatamente as questões que eu costumo colocar para os meus alunos, você as fez de forma bastante proficiente, academicamente proficiente. Né? Gostei muito da estrutura do seu trabalho, até porque você termina os capítulos colocando conclusões parciais. Isso é muito bom, até porque ele facilita uma conclusão final do trabalho. E ele tem um grande valor, sabe qual é? O valor que eu digo que nós não fiquemos no mediatismo da academia. Ou seja, você traz sugestões. O que você, minha cara mestra Giovana, poderia nos contribuir ainda mais para a individualização da conduta do conselheiro da administração? Esse é um tema ainda em construção, né? Então, eu acho que eu tentei abordar as principais discussões que estão relacionadas a esse tema, mas é difícil você dar respostas fechadas, né? Num tema que ainda é tão debatido, mas eu acho que a minha maior contribuição talvez seja ter construído um caminho que é viável e está de acordo com a legalidade para a realização de denúncias nesse caso e formas práticas dos conselheiros conseguirem se proteger de eventual responsabilidade. O que eles têm que fazer para evitar de ser responsabilizados. Então, acho que essa é a maior contribuição acadêmica do meu trabalho. Sim, até porque o seu trabalho tem exatamente aquela conclusão em aberto. Né? Mas só o fato de ter tido sugestões, essa aí nós sempre sobrelevamos a chamada contribuição acadêmica, senão nós vamos ficar no mesmismo acadêmico. Isso. É verdade. E eu acho que o trabalho também é apto a se adequar a diversas realidades organizacionais das empresas, porque você pode ter empresas menores, empresas maiores, mas você consegue adaptar os conceitos que foram trazidos a essas diversas realidades. Ótimo. Doutor César, muito obrigado por vir. Por favor, faça uma questão para a Giovana.
Mais uma vez, obrigado por participar mais uma vez desse programa Academia, que é muito importante, a gente aprende bastante aqui. Teve um evento específico muito importante, no caso da Petrobras, do Conselho de Administração da Petrobras, em que a então conselheira, que era conselheira presidente do Conselho de Administração, ela chegou a dizer, disse assim, olha, que ela teve uma decisão, que era uma compra de uma refinaria, que é um preço que depois se revelou muito superior àquele que deveria ter sido comprado. Ela disse assim, olha, eu não tive as informações, eu não fui brifada pelas informações relevantes aqui para tomar essa decisão. E por isso eu tomei a decisão errada. Então, quer dizer, ela reconhece que foi um erro, mas que, no final das contas, teve um problema de informação que foi provido a ela. E aí eu pergunto a Giovana, da estrutura do que você desenvolveu, como isso poderia ajudar, quer dizer, para avaliar esse tipo de postura do conselheiro, quer dizer, o conselheiro pode se dar o luxo de dizer assim, olha, eu não tive essa informação, eu deveria ter ido mais. Como é que se trata isso? Bom, vamos lá. Essa é uma questão interessante, inclusive foi um dos casos que motivou a minha pesquisa. A informação na empresa, o trânsito dela é realmente complicado, porque vai passando de uma pessoa para outra, a gente sabe que esses fluxos de informação nunca são perfeitos, né? Nesse caso, para analisar uma responsabilidade penal de um conselheiro de administração, a gente tem um caminho, né, possível. Então, em primeiro lugar, seria necessário analisar os deveres de agir do conselheiro de administração. Para isso, você analisa o Estatuto da empresa, se trata de uma sociedade anônima, você analisa um eventual regimento interno do Conselho de Administração, que no caso da Petrobras eu acho que já existia nesse momento, e outras normas de autorregulação que existam. Feito isso, você verifica se havia a delegação da análise das informações, da compilação das informações a algum comitê dentro do Conselho de Administração, ou se era responsabilidade de uma diretoria específica, que eu acho que nesse caso era da diretoria. Aí você passa para um terceiro momento. No caso de ter havido algum alerta em relatório enviado ao Conselho a ser analisado, eles tinham que ter investigado, tinham que ter tomado uma cautela maior, porque o Conselho de Administração tem poder para poder pedir maiores informações sobre aquele assunto que está sendo discutido, né? E nesse caso, como acendeu um red flag lá, eles tinham que ter pedido informação. Se tiver acendido o red flag e se essa informação tiver chegado a eles, porque também é impossível, num trabalho de conselho de administração, você ter acesso às informações sem elas estarem em algum relatório, né? Então, nesse caso, se tinha informação, se eles não foram atrás de maiores esclarecimentos, nesse caso já houve uma omissão de um dever, né? Vou pedir licença à nossa expositora, aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui na Academia. O Academia está de volta hoje com o tema Responsabilidade Penal na Empresa, a necessária individualização das condutas dos conselheiros de administração, com a expositora Giovana Bacage e os convidados Salomão Almeida Barbosa e César Matos. Bom, Giovana, anteriormente, no primeiro bloco, a gente falava um pouco já no final sobre a questão até da motivação, né, uma das motivações do seu trabalho, que foi o caso Petrobras, e eu queria perguntar para você, em relação ao Conselho de Administração, a atribuição desse Conselho se limita a voto, a fazer comunicado do que está errado, a Assembleia, a destituir diretoria, é isso basicamente? O Conselho de Administração, ele é um órgão que pela lei das SA tem principalmente essas funções, mas é um órgão que não vive tanto o dia a dia da empresa, né? Um órgão mais estratégico.
Mas essas funções do Conselho de Administração, elas vão variar de acordo com uma autorregulação da empresa, por meio dos seus, do regimento interno do Conselho ou de outras normas que sejam criadas para regular essa atividade do Conselho de Administração. Então, é importante olhar essas normas internas, a lei das SA, para poder definir a competência do Conselho, que é fundamental os conselheiros conhecerem as suas competências para poderem evitar a responsabilidade, porque eles têm o dever de agir a partir dessas competências que lhes foram atribuídas. Eu te perguntaria, quer dizer, qual é a implicação direta das suas conclusões, das suas recomendações para a proteção dos minoritários? Acaba que os minoritários são altamente prejudicados nesses casos, porque é um dano grande à companhia, né, que essas fraudes, essas ilicitudes que provém de conselhos de administração. Então, eu acho que a resposta penal é a forma mais grave de resposta do Estado a uma conduta ilícita. Agora, eu acho que, nesse caso, uma responsabilidade civil, uma indenização é importante também. Então, eu não acho que somente a resposta penal seja suficiente para acudir esses minoritários e proteger os interesses deles, né? E também uma resposta de direito administrativo sancionador, eventualmente. Então, eu acho que essa é uma forma de proteção dos minoritários também. Giovana, você acha que a responsabilidade penal da pessoa jurídica ou a responsabilidade penal da pessoa física é o mais apropriado para lidar com esse tipo de delito no contexto corporativo? Então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela nasce com o objetivo de evitar essa irresponsabilidade na empresa, né? E eles adotam a resposta penal devido à sua... É o mecanismo mais forte de repressão a esse tipo de conduta por parte do Estado, né? Ela nasce nos Estados Unidos com uma decisão da Suprema Corte, um caso de cartel, e a motivação dessa decisão de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica é devido à importância da pessoa jurídica no nosso âmbito social e econômico, né? Agora, eu tenho dúvidas sobre a necessidade de realizar uma imputação penal à pessoa jurídica, porque ela tensiona todos os institutos de direito, toda a dogmática penal, e não necessariamente essa resposta precisa ser penal. Eu acho que ela seria muito mais razoável se viesse do direito administrativo sancionador, até para manter a racionalidade do nosso sistema. Então, eu acho que, nesse caso, a gente deveria manter a responsabilidade penal de indivíduos e a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica. Ok. Professor Salomão, faça, por favor, uma pergunta para a Giovana sobre a dissertação. Sim, meu caro Matula. Eu retomaria a questão aí que foi posta no primeiro bloco, que, aliás, é uma dificuldade que o Ministério Público tem de formular uma denúncia nos crimes denominados societários. Até porque a jurisprudência do Supremo aqui é no sentido de que ela não deve ser genérica. E você trata no seu trabalho exatamente como não ser genérica esta denúncia, que você indica exatamente a necessidade do dever, né, que não teria sido cumprido o dever de cada um dos conselheiros. Mas, de qualquer jeito, esse passo a passo que você indica no seu trabalho, também eu achei bastante interessante quando você fala também da questão da necessidade que na ata das reuniões do Conselho de Administração isso tenha sido muito bem disposto, até porque será um grande meio de prova, tanto para o órgão acusador quanto para a defesa. Agora, no dia a dia da empresa, como tornar isso de uma forma mais fácil, mais objetiva, exatamente para que o conselheiro da administração possa bem se defender ou também o órgão do Ministério Público possa bem acusar. Como você viria isso? Qual seria mais uma contribuição acadêmica sua, né? Eu só vou fazer uma observação anterior, que eu tentei trazer a tipicidade, questões objetivas. Eu não abordei na minha pesquisa os elementos subjetivos para a imputação penal. Isso é importante, porque a maioria dos crimes que envolvem empresas, eles exigem dolo para você imputá-los.
Então, grande parte desses crimes, eles são realizados a título de culpa. Então, esse é um fator que não foi abordado no meu trabalho. Isso. O dolo eventual é difícil de se caracterizar nos casos, né? A culpa é... Exatamente. Porque a maioria dos tipos não pode ser apenada a título de culpa. Mas foi um assunto que eu não tratei no trabalho. Agora, uma forma das empresas se protegerem é criar mecanismos de compliance. Eu acho que tem que estar escrito, compliance todo hoje... mundo tem que estar treinado de registro das informações. E treinamento do conselho, da diretoria, do que cada um tem que fazer para evitar essa responsabilidade penal. Eu me lembro que você coloca no seu trabalho a importância dos órgãos de compliance, até como eles podem indicar ao conselho de administração eventual cometimento de um suposto fato delituoso. E aí o conselho de administração, os conselheiros, tomariam as providências devidas. Somente esta tomada de providência poderia, se for o caso, até afastar a imputação criminosa. Isso que fique bem registrado na ata, até porque para depois não. Está aqui, olha, eu recebi aqui, o compliance me indicou e foram tomadas, ou então pelo menos foram sugeridas as providências. Isso é muito importante. O compliance hoje em dia, né, na estrutura de uma empresa... E o registro dessas informações na empresa é muito importante, né? Você manter tudo organizado e registrar todas essas informações também é um grande desafio, né? Porque ali no dia a dia, às vezes, acaba passando uma informação ou outra que fica na cabeça de alguém que sai da empresa. Né? Então, é importante você manter registros confiáveis, né? Escritos, do de que acontece. O telefone sem fio, né? Quer dizer, esse problema do fluxo de informação, o telefone sem fio, de fato, desde criança a gente brincava com isso, né? Quer dizer, quando chega no quarto, já é outra coisa. Né? Então, imagina numa empresa, quanto mais complexa, imagina quando chega no conselho de administração. Nós já tratamos de compliance aqui no Academia e eu queria saber da Giovana o seguinte... essas auditorias, né, essa tomada de informações do que realmente está acontecendo, o compliance, no seu levantamento você chegou a observar se realmente tem sido uma tendência nos meios corporativos, realmente as empresas já estão adotando essa política, né, de ter que denunciar, de ter que falar o que está acontecendo, de trazer as informações. Você percebe que a gente está avançando nesse sentido aí? Sim, a gente tem avançado bastante nos programas de compliance, mas eu acho que ainda em relação aos conselhos de administração, eles acabam sendo um pouco profundos no tema, né? Eu acho que eles se voltam a questões de anticorrupção, acho que principalmente de corrupção, aí dependendo do setor, né? Tem alguns problemas específicos de questões ambientais, mas eu acho que o meu trabalho, originariamente, ele não era um trabalho de compliance, mas ele acaba dando diretrizes para que o Conselho de Administração consiga prevenir a sua responsabilidade. Então, no fundo, é um tema de compliance, de cumprimento à legislação penal por parte de compliance, né? Dos conselheiros de administração. E é difícil você... Antes, eu até então não tinha visto nenhum trabalho nesse sentido e é extremamente importante que eles adotem essas medidas preventivas para mitigar a responsabilidade deles. Né? É verdade, é uma bela ferramenta para você evitar qualquer tipo de mal maior, né? Bom, eu tenho uma questão aqui que você tratou e você falou en passant no primeiro bloco, que é o seguinte: a atual parte geral do Código Penal é suficiente para lidar com esses casos de responsabilidade penal no âmbito dessas organizações empresariais? É de fato suficiente? Sim, o nosso Código Penal, existe uma proposta, né, de alteração legislativa, mas eu acho que também a gente tem um pouco de mania de querer criar novas leis, mudar as leis, e eu acho que é suficiente uma interpretação das leis que já existem nesse caso. É claro que um instituto ou outro talvez seja necessário melhorar, mas eu acho que o que a gente tem é suficiente para imputar responsabilidade penal nesses casos. Ótimo. Bom, Giovana, muito obrigado por você vir aqui, compartilhar suas ideias conosco, viu? Eu agradeço também ao professor Salomão, ao doutor César, por estarem aqui no Academia discutindo esse tema tão importante com a gente. E a você, nosso muito obrigado.
Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Fique em paz, até a próxima.